Livro narrado e elaborado por Cristiane Batista. Inscreva-se, deixe seu gostei, grata. Carl Jung. Princípios fundamentais para o tratamento da identificação com o coletivo. Para resolver o problema de como livrar o indivíduo da identificação com a psique coletiva no tratamento prático, devemos perceber quais são os erros dos dois caminhos acima referidos. Vimos que nenhum deles leva a um resultado positivo. O primeiro caminho reconduz simplesmente ao ponto de partida, com a perda dos valores vitais inerentes à psique coletiva. O segundo conduz diretamente ao âmago da psique coletiva, com a consequente perda da existência humana particular. No entanto, só esta é capaz de oferecer a possibilidade de uma vida suportável e satisfatória. Em ambos os caminhos, porém, há valores imprescindíveis, de que o indivíduo não pode abrir mão. A falha, portanto, não reside nem na psique coletiva, nem na psique individual, mas no fato de permitir-se que uma exclua a outra. Tal inclinação vem ao encontro da tendência monista, que sempre e em toda parte rastreia apenas um único princípio. O monismo, como tendência psicológica geral, é uma particularidade do sentir e pensar cultural e corresponde ao impulso de proclamar uma ou outra função como princípio psicológico supremo. O tipo introvertido conhece unicamente o princípio do pensamento e o tipo extrovertido somente o princípio do sentir. Este monismo psicológico, ou melhor, este monoteísmo tem a vantagem da simplicidade e o inconveniente da unilateralidade. Significa, por um lado, a exclusão da pluralidade e da verdadeira riqueza da vida e do mundo, mas por outro lado representa a viabilidade dos ideais do nosso presente e do passado recente. Não significa, porém, uma verdadeira possibilidade de crescimento humano. Da mesma forma, o racionalismo responde à tendência exclusivista. Sua essência consiste no fato de excluir taxativamente o oposto a seu ponto de vista, seja ele lógico-intelectual ou lógico-sentimental. Ele é, no que concerne a Reichel, ao mesmo tempo monista e autocrático. Devemos agradecer especialmente a Bergson sua defesa do irracional, concedendo-lhe o direito de existência. A psicologia terá que adaptar-se ao reconhecimento de um pluralismo de princípio, embora isso não agrade muito ao espírito científico. Este é o único caminho que evitará o impasse da psicologia. Neste particular, a psicologia deve muito ao trabalho precursor de William James. Em consideração à psicologia individual, a ciência terá até mesmo que renunciar a si própria. Falar de uma psicologia individual científica é uma contradictio in adjecto. Apenas a parcela coletiva de uma psicologia individual pode ser objeto da ciência, pois o indivíduo é, por definição, único e sem igual. Um psicólogo que pratique cientificamente a análise individual treina a psicologia individual. Dele se suspeita, com justa razão, que a psicologia individual que pratica seja a sua própria psicologia. Toda psicologia individual deve ter seu próprio manual, pois o manual geral contém apenas a psicologia coletiva. Com essas observações pretende preparar o terreno para as considerações acerca do tratamento do problema que nos ocupa. O erro fundamental dos dois caminhos mencionados é o fato do indivíduo identificar-se com um ou outro aspecto de sua psicologia. Esta, porém,
é tanto individual como coletiva, entretanto nem o individual pode ser dissolvido no coletivo, nem o coletivo no individual. A persona deve ser estritamente separada do conceito do indivíduo, porquanto pode ser totalmente dissolvida no coletivo. O individual, porém, é justamente a instância que jamais pode desfazer-se no coletivo, não podendo identificar-se com ele. Por isso, uma identificação com o coletivo ou uma voluntária ruptura com este último significa doença. É impossível, no entanto, estabelecer uma nítida separação entre o individual e o coletivo num caso individual. Também em relação ao nosso intuito, tal distinção não teria de maneira alguma qualquer finalidade e valor. Basta saber que a alma humana é tanto individual quanto coletiva e que o seu crescimento só é possível se estes dois lados aparentemente contraditórios chegarem a uma cooperação natural. No âmbito da pura vida instintiva, tal conflito obviamente não existe, apesar de que a vida puramente corporal também tenha que satisfazer a exigência individual e a coletiva. No assim chamado instinto, isto é, na postura natural inconsciente, já reside a harmonia. O corpo e suas capacidades e necessidades proporcionam espontaneamente aquelas determinações e limitações que impedem a desmedida e a desproporção. A individualidade espiritual se baseia no corpo e jamais poderá realizar-se se os direitos do corpo não forem reconhecidos. Inversamente, o corpo também não pode desenvolver-se se a singularidade espiritual não for reconhecida. Permitam-me usar uma imagem curiosa para ilustrar as saídas que resolveriam o nosso problema. É a do burro de Bíurido entre dois feixes de capim. Sua perplexidade é falsa, nem o feixe da direita, nem o da esquerda seriam a melhor opção para começar a comer. O importante era aquilo que o impelia e para onde, esse era o problema. Ele, porém, deixou que o objeto decidisse. A questão se propõe do seguinte modo: o que, para este indivíduo, e neste dado momento, surge como um progresso à altura da vida. Isto não pode ser respondido por nenhuma ciência, por nenhuma sabedoria de vida, por nenhuma religião, por nenhum bom conselho, mas só pela consideração absolutamente sem preconceitos da semente de vida psicológica que se expande da cooperação natural do consciente e do inconsciente, por um lado, e do individual e coletivo, por outro. Onde encontramos esta semente de vida? Alguns a procuram no consciente, outros no inconsciente. O consciente, porém, é apenas um aspecto, e o inconsciente outro. Encontramos na fantasia criadora a função unitiva que estamos buscando. Nela fluem conjuntamente os elementos atuantes que se oferecem. A fantasia, entretanto, goza de má reputação entre os psicólogos. As teorias psicanalíticas, até o momento, não a levaram em conta. Para Freud, bem como para Adler, a fantasia não é mais do que um véu simbólico que dissimula as tendências ou impulsos primitivos, pressupostos por ambos os investigadores. Podemos contrapor a essas opiniões não relativamente ao fundamento teórico, mas essencialmente por razões práticas o fato de que a fantasia pode ser explicada ou desvalorizada em função de sua causalidade, mas apesar disso ela é o regaço materno onde tudo é gerado e que possibilita o crescimento da vida humana. A fantasia tem, em si mesma, um valor irredutível enquanto função psíquica,
cujas raízes mergulham tanto nos conteúdos conscientes como nos inconscientes, e tanto no coletivo como no individual. Mas de onde adveio sua má reputação? Antes de tudo, da circunstância de que ela não pode ser tomada ao pé da letra. Se ela for compreendida concretamente, é carente de valor. Se for compreendida, como queria Freud, semanticamente, é interessante do ponto de vista científico, mas se a compreendermos como um verdadeiro símbolo hermenêutico, então ela nos apontará a direção necessária para conduzir nossa vida em harmonia com nosso ser mais profundo. O sentido do símbolo não é o de um sinal que oculta algo de geralmente conhecido, mas é a tentativa de elucidar mediante a analogia alguma coisa ainda totalmente desconhecida e em processo. A fantasia nos dá, portanto, na forma de uma analogia mais ou menos acertada, alguma coisa que está em processo. Mediante a redução analítica a algo universalmente conhecido, destruímos o autêntico valor do símbolo. Seria atribuirmos, porém, um significado hermenêutico depararmos com seu valor e sentido. A essência da hermenêutica, ciência largamente praticada há muito tempo, consiste em enfileirar analogias depois de analogias, a partir de um símbolo dado. Em primeiro lugar são anotadas as analogias subjetivas produzidas ao acaso pelo paciente e em segundo lugar, as analogias objetivas oferecidas pelo analista à base de seu conhecimento geral. Através deste processo, o símbolo inicial é ampliado e enriquecido, desta forma chegaremos a um quadro extremamente complexo e multifacetado. Configuram-se então certas linhas do desenvolvimento psicológico, de natureza tanto individual como coletiva. Não há conhecimento no mundo que possa provar a certeza dessas linhas. O racionalismo, pelo contrário, pode provar facilmente que elas não são certas. Seu valor, no entanto, é atestado pelo extremo valor vital dessas linhas. E o que ocorre no tratamento prático é que o importante é a vida proporcionada ao homem e não que os princípios de sua vida possam ser demonstrados racionalisticamente como certos. Fiel à superstição do espírito científico, alguém poderia dizer que se trata aqui de sugestão. Mas há muito tempo se sabe que uma sugestão só pode ser aceita se ela se ajustar a uma dada pessoa. Se fosse simplesmente um caso de sugestão, o tratamento das neuroses seria extremamente simples, pois se trataria somente de sugerir ao indivíduo o estado de saúde. Essas afirmações pseudocientíficas acerca da sugestão se apoiam na superstição inconsciente de que aquela possui realmente um poder mágico geral. Quem não possuir essa inclinação no seu íntimo, não será passível de qualquer sugestão. O tratamento hermenêutico das fantasias conduz teoricamente, ao longo da análise, à síntese do indivíduo com a psique coletiva. Entretanto, na prática, é indispensável outra condição, pertence à natureza especialmente regressiva do neurótico, adquirida no decurso de sua doença, o fato de não poder levar a sério o mundo ou a si mesmo. Ele procura, para curar-se, este médico ou aquele, um método ou outro e em qualquer circunstância não colabora. É preciso sair na chuva para molhar-se. Sem a completa boa vontade e seriedade absoluta do paciente, a cura não se dá. Não há curas mágicas de neurose. No momento em que o médico começa a preparar os caminhos simbolicamente pressentidos,
o paciente tem que percorrê-los. Se ele se esquivar, iludindo-se, a cura se torna impossível. Ele deve viver verdadeiramente aquilo que viu e reconheceu como sendo o traçado de sua vida individual até que o inconsciente manifeste uma clara reação, revelando se o caminho iniciado é verdadeiro ou falso. Quem não possuir esta função moral, que é a fidelidade a si mesmo, nunca se livrará da neurose. Aquele, porém, que a possuir encontrará a saída da neurose. Nem o médico, nem o paciente devem iludir-se, imaginando que o simples analisar é suficiente para remover a neurose. Isso seria um engano e um auto-engano. Afinal de contas é a realidade moral que decide, infalivelmente, entre a saúde e a doença. Mediante a construção dos traçados vitais são conscientizados os rumos da libido. Tais traçados de vida não são idênticos às linhas mestras fictícias descobertas por Adler, pois estas não são mais do que as tentativas voluntárias de seccionar a persona da alma coletiva, conferindo-lhe autonomia. Seria melhor dizer que a linha mestra fictícia é uma tentativa frustrada de estabelecer um traçado de vida. A ineficácia dessa linha fictícia pode também ser reconhecida no fato de que se mantém nessa via de modo crispado e por tempo demasiado. O traçado vital hermeneuticamente construído é breve, uma vez que a vida não segue linhas retas, pressentidas num futuro distante. Diz Nietzsche que toda verdade é sinuosa. Os traçados de vida, portanto, nunca são princípios ou ideais válidos para todos, mas pontos de vista e posições de validade efêmera. A baixa de intensidade vital, a perda sensível da libido, ou ainda uma impetuosidade excessiva indicam que o traçado foi abandonado e que deveria iniciar-se um novo rumo. Enquanto isso, basta confiar ao inconsciente o encontro da nova linha. Entretanto, esta atitude não é recomendável ao neurótico em qualquer circunstância, embora também existam casos em que ele deva aprender justamente a abandonar-se, ainda que por uma só vez, ao assim chamado acaso. A longo prazo, porém, não é aconselhável deixar que as coisas aconteçam, pelo menos seria bom ficar atento às reações do inconsciente, aos sonhos que indicam, como um barômetro, a unilateralidade da nossa posição. Julgo, portanto, necessário, contrariando outras opiniões, que o paciente continue em contato com o inconsciente, mesmo depois da análise, a fim de evitar uma recaída. Por isso, estou convencido de que a verdadeira meta da análise é atingida quando o paciente adquire um conhecimento suficiente dos métodos, mediante os quais poderá ficar em contato com o inconsciente, e um saber psicológico satisfatório que lhe permita compreender razoavelmente o desenvolvimento do seu traçado vital. Caso contrário, seu consciente não teria condições de acompanhar o rumo da corrente da libido, apoiando assim conscientemente a individualidade resultante. Todos os casos de neurose mais ou menos graves necessitam desse preparo, a fim de consolidar a cura. Neste sentido, a análise não é um método que possa ser monopolizado pela medicina, é também uma arte, uma técnica ou uma ciência da vida psicológica, que devemos cultivar depois da cura, para o próprio bem e para o bem de todos. Se compreendermos isto corretamente, não nos apresentaremos como profetas da psicanálise ou reformadores do mundo, mas, à base de uma verdadeira compreensão do bem geral, deixaremos frutificar, em primeiro lugar em nós mesmos,
os acontecimentos adquiridos durante o tratamento, atuando mais pelo exemplo da própria vida, do que através de discursos pomposos e de propaganda missionária. Estou plenamente consciente de estar pisando em terreno perigoso. Trata-se de uma terra virgem a ser conquistada pela psicologia. Sou obrigado a fazer um trabalho pioneiro. Por isso, percebo também a insuficiência de muitas formulações, embora seja inútil a consciência desta limitação. Peço, pois, ao leitor que não se assuste com a insuficiência desta exposição, mas que procure penetrar naquilo que estou tentando formular. Como esclarecimento que poderá servir para a elucidação deste problema central, principalmente no que concerne ao conceito de individual em relação ao pessoal, por um lado, e ao coletivo, por outro, é oportuno acrescentar o seguinte: como já indiquei, o elemento individual aparece em primeiro lugar na escolha especial daqueles elementos da psique coletiva que servem para a composição da persona. Sublinhamos ainda que os seus componentes não são individuais, mas coletivos. No entanto, a sua combinação ou a escolha de um grupo já configurado, de um modelo, é individual. Este seria o cerne individual, encoberto pela máscara pessoal. Na diferenciação particular da persona revela-se a resistência da individualidade contra a psique coletiva. Através da análise da persona damos maior valor à individualidade e aumentamos assim seu conflito com a coletividade. Tal conflito é naturalmente uma contradição psicológica no sujeito. Mediante a dissolução do compromisso entre as duas metades de um par de contrários, aumenta-se a eficácia dos contrários. Numa vida puramente natural e inconsciente, tal conflito não existe, uma vez que lhe bastam as exigências da vida meramente fisiológica e coletiva. A atitude natural e inconsciente é harmônica. Uma função psicológica diferenciada, porém, tem sempre uma tendência à desproporção devido à sua unilateralidade e pelo fato de ter sido castigada pela intencionalidade consciente. A individualidade assim chamada espiritual é também uma expressão da corporalidade do indivíduo, ambas são, por assim dizer, idênticas. Esta afirmação pode ser invertida num enfoque espiritualista, em nada alterando o fato psicológico da íntima relação da individualidade com o corpo. Se por um lado o corpo é algo que torna os indivíduos semelhantes em alto grau, por outro, o corpo individual distingue um indivíduo de todos os demais. Da mesma forma, a individualidade espiritual ou moral diferencia uns dos outros, por um lado, mas se caracteriza também pelo fato de torná-los semelhantes. Todo ser vivo que se desenvolvesse de modo totalmente individual ou livre de coação, realizaria, na plenitude de sua individualidade e da melhor forma possível, o tipo ideal da sua espécie. Para falar figuradamente, teria uma validade coletiva. A persona é sempre idêntica a uma atitude típica, em que domina uma das funções psicológicas, o pensar, o sentir, a intuição, etc. Tal unilateralidade condiciona uma repressão relativa das outras funções. Em consequência disso, a persona é um obstáculo ao desenvolvimento individual. A dissolução da persona é, portanto, uma condição indispensável da individuação. É impossível também que a individuação se processe mediante uma intenção consciente, pois esta conduz a uma atitude típica que exclui tudo o que não é apropriado a ela.
A assimilação dos conteúdos inconscientes leva, pelo contrário, a um estado em que a intencionalidade consciente é excluída e substituída por um processo de desenvolvimento que se nos afigura irracional. Só este processo conduz à individuação, seu produto é a individualidade tal como acima a definimos, única e ao mesmo tempo geral. Enquanto existir a persona, a individualidade é reprimida e se manifesta, no máximo, na escolha das características pessoais, por assim dizer pelo traje do ator. Só com a assimilação do inconsciente a individualidade emerge e se evidencia através daquele fenômeno psicológico de ligação entre o eu e o não eu, é isto que chamamos de posição, não mais típica, mas autêntica posição individual. O paradoxo desta formulação provém da mesma raiz da qual se originou outrora o conflito universal. A frase animal nulo que animal genus est torna claro e compreensível o paradoxo fundamental. O real existente é o singular, o qual é psicologicamente existente, embora repouse nas semelhanças real existentes das coisas singulares. Assim, o indivíduo é a coisa singular que numa proporção maior ou menor detém aquelas qualidades sobre as quais se baseia o conceito da coletividade. Quanto mais individual ele for, tanto mais desenvolverá as qualidades que estão à base do conceito coletivo do ser-homem. Espero contribuir para o esclarecimento destes problemas complexos, ao ressaltar a arquitetônica dos fatores a serem considerados. Temos que nos haver com alguns conceitos básicos, em primeiro lugar, com o conceito do mundo real. Este deve ser entendido, de um modo geral, como aquele conteúdo de consciência constituído, por um lado, pela imagem do mundo mediada pela percepção, e por outro, mediada pelo sentimento e pensamento conscientes. Prossigamos na consideração do inconsciente coletivo. Este é constituído pelas percepções inconscientes dos processos reais exteriores, por um lado, e por outro por todos os resíduos das funções de percepção e adaptação filogenéticas. Uma reconstrução da imagem do mundo inconsciente resultaria numa imagem, mostrando a realidade exterior, tal como sempre foi vista. O inconsciente coletivo contém, ou melhor, é uma imagem especular do mundo. De certo modo é um mundo, mas um mundo de imagens. O mundo da consciência é coletivo numa ampla medida, tal como o mundo do inconsciente. Estas duas esferas da psique configuram conjuntamente a psique coletiva no indivíduo. Em face da psique coletiva coloca-se o quarto conceito, a saber, o conceito da individualidade. O indivíduo se coloca, de certa forma, no meio, entre a parte consciente e a parte inconsciente da psique coletiva. O indivíduo é, por assim dizer, a superfície do espelho, na qual o mundo da consciência pode ver refletida sua imagem histórica inconsciente, da mesma forma que, no dizer de Schopenhauer, o intelecto coloca o espelho diante da vontade. Nesta arquitetônica o indivíduo seria um ponto ou uma linha divisória, nem consciente nem inconsciente, ou melhor, ambas as coisas, algo de consciente e de inconsciente. Esta natureza paradoxal do indivíduo psicológico contrapõe-se à natureza da persona. Esta é universalmente consciente, ou pelo menos, capaz de consciência. É uma forma de compromisso entre a realidade exterior e o indivíduo. Corresponde,
pois, na totalidade da sua essência há uma função de adaptação do indivíduo ao mundo real. A persona coloca-se, por conseguinte, entre o mundo real e a individualidade. Além da individualidade, que parece ser o âmago da consciência do eu e do inconsciente, encontramos o inconsciente coletivo. O lugar correspondente à persona, entre o inconsciente individual e o coletivo, se nos afigura vazio. A experiência me ensinou, porém, que lá também há uma espécie de persona, de caráter compensatório, que poderíamos chamar de anima, no homem. Seria uma forma de compromisso inconsciente entre o indivíduo e o mundo inconsciente, ou melhor, o mundo das imagens históricas ou primordiais. Frequentemente deparamos com a anima nos sonhos, onde ela se apresenta ao homem como um ser feminino, na mulher, mostra-se como um ser masculino, animus. Encontramos uma boa descrição dessa figura na Imago de Spitauer. Em seu Pramífias e o de Epimetheus ela aparece como a alma de Prometeu, e no Olympischen Frühling, como a alma de Zeus. Na medida em que o eu se identifica com a persona, a anima se projeta nos objetos reais que nos cercam, como tudo o que é inconsciente. Por isso a anima é geralmente encontrada na mulher que se ama. Podemos reconhecer facilmente tal fato nas expressões amorosas. Neste particular os poetas também contribuíram com um farto material de provas. Quanto mais normal o sujeito, menos aparecem as qualidades demoníacas da anima nos objetos de seu círculo mais próximo. Essa projeção recai sobre pessoas estranhas, como que para evitar o perigo de uma perturbação imediata. Mas quanto mais sensitivo for o sujeito, tanto mais se aproximam as projeções demoníacas, a ponto de romperem o próprio tabu familiar, dando origem aos típicos romances neuróticos familiares. Quando o eu se identifica com a persona, o centro individual jaz no inconsciente. Ele se torna como que idêntico ao inconsciente coletivo, porquanto toda personalidade é por assim dizer apenas coletiva. Em tais casos há sempre uma intensa força de sucção rumo ao inconsciente e ao mesmo tempo uma fortíssima resistência consciente contra isso, manifestando-se um medo da destruição dos ideais conscientes. Há casos pude constatá-los principalmente entre artistas ou naturezas exaltadas cujo eu não se localiza na persona, enquanto relação com o mundo real, mas muito mais na anima, enquanto relação com o inconsciente coletivo. Neste caso, indivíduo e persona são inconscientes. O inconsciente coletivo constitui uma parte da consciência, ao passo que uma grande parte do mundo real configura um conteúdo inconsciente. Tais pessoas sentem um medo demoníaco diante da realidade, que corresponde àquele que o homem comum experimenta diante do inconsciente.